Bem-vindos ao Carreira Contábil. Na entrevista de hoje nós temos Douglas Falcão e nós vamos falar sobre a experiência de de trabalhar nos Estados Unidos como contador. Muitas pessoas têm vontade de morar no exterior, mas têm vontade de ir como contador, estudou no Brasil, tem CRC ativo, tem experiência no Brasil e gostaria de atuar no exterior como contador. Então, eu agradeço, seja bem-vindo, Douglas, ao canal. Você pode estar ouvindo através do YouTube ou através do podcast. Meu nome é Romana e nós vamos falar hoje sobre como é ser contador nos Estados Unidos, essa experiência de viver em outro país, um outro idioma e poder desenvolver a sua carreira lá. Douglas, obrigada pelo seu convite, obrigada por ter aceitado o meu convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, não sei se vai ser de manhã que você vai começar a divulgar esse vídeo, né? Já que no YouTube fica gravado, então é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço também pela oportunidade, eu gosto de compartilhar a experiência para mostrar que não é impossível, né? Então eu tenho o meu canal no YouTube que vai ficar aqui registrado, eu não só compartilho como eu fiz a minha história, mas como eu também lá você vai encontrar maneiras de você conseguir construir a sua história se você quer realmente vir para os Estados Unidos, né? E como é que se pronuncia o seu canal? Contabilidade BR USA, né? Eu falo USA porque é a pronúncia de United States da América, né, em inglês, mas é BR USA, né? Contabilidade BR USA, que eu falo sobre, não falo só sobre contabilidade nos Estados Unidos, falo sobre contabilidade em geral, mas tem muito vídeo lá de carreira, como que eu vim para cá, né? Basicamente o que nós vamos conversar aqui. E também tem alguns vídeos que eu até converso com alguns advogados de como você pode estar tratando a sua documentação para se mudar para os Estados Unidos. Se mudar de forma legal, né? Porque você conseguir um Legal. visto, trabalhar trabalhar em contabilidade não dá para ser ilegal, né? Não, além de não ser ilegal, né? Além de, né, no caso o ilegal, né, que a gente, quando as pessoas pensam é você vir pelo México, essas coisas, até mesmo você não pode, como você vem fazer intercâmbio estudando, você não pode trabalhar com contabilidade. Então, num dos vídeos lá, a gente trabalha de como você pode estar conseguindo realmente obter o visto para trabalhar nos Estados Unidos, legalmente como contador. Isso é excelente. Mas vamos falar um pouco primeiro da sua formação profissional, porque você atuou aqui no Brasil, né? A gente conversou previamente, você atuou no Brasil antes de atuar nos Estados Unidos, você já tinha, então, experiência na área contábil, mas qual é a sua formação profissional que possibilitou essa evolução na sua carreira nos Estados Unidos? Então, eu sempre fui da área de controladoria, sempre, né, eu busquei muito, foi muito importante para mim fazer estágios durante a faculdade. Eu sei que muita gente pula isso, tenta terminar a faculdade, pula essa parte do estágio. Foi super importante para eu conhecer a área que eu queria trabalhar. Eu fiz 3 estágios durante a faculdade e gostei da controladoria. Trabalhei 4 anos na Unimed Rio, na área de controladoria. E gostei muito e falei, essa área que eu vou prosseguir. Então, meu foco sempre foi trabalhar em multinacional. Sempre me preparei na minha carreira para trabalhar em multinacionais. Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu continuei dentro da área de controladoria. Então, a transição dentro da área de controladoria, né, especialmente quem trabalha em empresa de grande porte, ela é muito simples, tá? Ela é muito fácil para você trabalhar nos Estados Unidos. A área tributária que você vai acabar tendo um pouco de dificuldade, talvez, em virtude de que os impostos são diferentes. Isso aí, todos os países é assim, né? Não é só porque o Brasil, a gente tem essa ideia de que o Brasil tem mais impostos que todo mundo, tem mais obrigação acessória que todos os outros países do mundo. Na verdade, os outros países também têm, só que só é diferente, entendeu? Já a parte da controladoria, né, balanço patrimonial, fazer fluxo de caixa, DRE, a diferença é menor, entendeu? Mesmo aqui nos Estados Unidos, que a gente usa o S-GAAP em vez de IFRS, você vai sentir pouca diferença na hora de você fazer análise, na hora de você for treinado numa empresa, você vai sentir pouca diferença, porque débito e crédito é igual no mundo inteiro. Então, né, o ativo é sempre uma conta de débito, né? Assim,
né? Claro, tem as redutoras e tal, mas a forma com que você faz os relatórios financeiros são iguais. Então, a área de controladoria, ela é uma área fácil de você migrar para outro país, por exemplo. Então, você construiu toda a sua carreira dentro da área de controladoria. Os 3 estágios que você fez foi relacionado à controladoria, não? Não, não, então, quando eu entrei na faculdade eu não sabia o que eu queria fazer, né? Então eu fiz um em tesouraria, fiz um em escritório contábil, que era até terceiro setor, aí depois fiz auditoria interna, né? Foi os 3 estágios, não teve nem controladoria, só que quando eu estava na auditoria interna da Unimed, eles não puderam me absorver, mas gostaram de mim, me indicaram para ir para a controladoria, e aí eu comecei a trabalhar na controladoria, até antes de me formar, eu já era analista júnior lá, e aí eu gostei, peguei gosto, e falei que essa ia ser minha área para sempre, ia ser onde eu ia me especializar. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, não entrei na área de controladoria, mas sempre fiquei em área em volta da controladoria, né? Eu comecei a trabalhar aqui com Fund Accounting, que é contabilidade e mercado financeiro, que é uma área que não tem no Brasil, assim, não tem muito divulgada no Brasil. Quando você tem algum contato, quem faz é economista, só que aqui nos Estados Unidos quem faz são contadores, né, que a gente contabiliza as posições financeiras que as pessoas fazem day trade, tudo isso no mercado financeiro. Nós montamos um balanço como que eu vou falar? Nós montamos um balanço de todas as operações financeiras que a pessoa fez no dia, e aí a gente diz para ele se ele ganhou ou perdeu através de balanço patrimonial. Né? Isso, pessoa física? Não, isso aí, fundo de investimento. A gente fazia Eu fui contratado porque o cliente era o Banco Itaú. Então, nós fazíamos para todos os fundos que tinham custódia no Banco Itaú, nós fazíamos, né, O cliente era o Banco Itaú, mas nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos. Entendeu? E aí a gente fazia... Ele tinha as corretoras que tem custódia, né? Custódia que quer dizer o seguinte, aqui o dinheiro fica dentro... Quando você tem uma corretora, o dinheiro fica dentro de um banco. Tá? Então, tipo assim, a corretora não é um banco, ela faz as movimentações. Então, tem que ter a custódia dentro do banco. Então, boa parte no Brasil, o Itaú concentra muito essa custódia, né? A XP Investimento faz custódia no Itaú. Então, a gente fazia o fund account dessas corretoras, que a gente chegava no final do dia, a gente montava um balanço patrimonial, ela comprou ações de uma empresa tal, vendeu ações de uma empresa tal, comprava debêntures tal, diariamente. Diariamente a gente fechava um balanço, fazia entradas, né, débito e crédito lá, montava o balanço, e aí a gente apurava o que a gente chama de NAV, né, Net Asset Value, né, que é a diferença do ativo e do passivo, e a gente mandava para a corretora toda noite. Então, esse é um trabalho que não tem muito divulgado no Brasil, porque quem faz no Brasil são economistas, né? Então, aqui nos Estados Unidos, quem faz são contadores. Mas esse trabalho existe no Brasil, ele só não é feito por contadores. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá? Você não vê, eu nunca vi vaga de fund accounting no Brasil, entendeu? Só que no Brasil as corretoras elas fazem isso porque é uma maneira delas entender o patrimônio delas, né, que elas operaram no mercado. Só que nos Estados Unidos é um mercado que está crescendo muito, né? Porque hoje muita gente investe na bolsa. No Brasil acredito que vai crescer mais. Só que no Brasil a gente tem poucos bancos, né? Então acaba que o serviço fica um pouquinho limitado, né? Porque a gente fica mais concentrado, né? Fica mais concentrado. Então aí se o Itaú usava, né, o serviço desse banco, então que era fora do Brasil, eu nem sei se eles abriram já, talvez alguma representação no Brasil, mas a gente atuava nos Estados Unidos. Então é um mercado menor, e aí acabei indo para lá mais porque eu falava português do que realmente eu era contador, entendeu? Porque você precisava de alguém para ajudar no processo, né, que estava implementando esse processo para o Itaú, e aí foi aí que eu entrei no mercado de trabalho aqui, né? Não vou falar muito para deixar você desenvolver as perguntas, mas foi assim que eu acabei entrando no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. E a sua formação acadêmica? Porque você é graduada em Ciências Contábeis, correto? Isso. Sim. E depois, eu vi um vídeo seu muito interessante, o Planejamento de Carreira 9 e parte 9, e você estava falando que algo que eu dou aula e eu já percebi. Você falou assim, ó, não invista numa pós-graduação se isso não for te dar um aumento de salário, se você não estiver focado
num resultado em relação a isso. Se você não ganhar uma promoção, um aumento de salário. E isso é verdade. Eu dou aula na pós-graduação e eu tenho alunos, às vezes, formados em administração, contabilidade, MBA, e aí ele está fazendo MBA e ele nem trabalha na área ainda. Aham. Então, É, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque pelo que eu pude perceber através dos seus vídeos, você teve uma formação acadêmica, os cursos que você fez, foi tudo muito bem direcionado, com um propósito muito específico. Inclusive, no filme, no vídeo, você falava que não ia fazer o CPA. Não, eu já atingi minha meta esse ano, vou deixar o CPA para o ano que vem. Então, eu achei fantástico, porque você tem esse pé no chão de alcancei minha meta, espera, vou usufruir um pouco disso, mas eu tenho minhas metas ainda para alcançar, mas eu alcancei aqui, eu não vou de forma afobada, né? Ir para a próxima aham. meta, porque isso não vai me trazer resultado agora. Então, essa eu não vou dizer que é frieza, né? Mas essa objetividade de não atingir meu objetivo, calma, porque eu ainda tenho tempo para atingir meu próximo objetivo, isso é fantástico, porque eu percebo dois perfis de profissionais. Ou aqueles que estudam tudo que vê pela frente, aí tem um currículo de 10 Aham. páginas e uma experiência de 5 linhas, ou Isso. aquele que tem uma experiência enorme, mas não fez mais curso nenhum e aí ele para de ser promovido porque ele é muito bom no que ele faz, mas ele não tem nenhum diploma dando esse suporte e o mercado, pelo menos aqui no Brasil, ainda pede esses diplomas. Então, eu vejo esses dois extremos. Então, como você tem uma carreira e é uma carreira internacional, eu queria que você falasse dessa sua formação acadêmica e como você desenvolveu essa estratégia, porque essa percepção não veio, né, da noite para o dia. Então, como é Aham. que você teve essa percepção? Então, sempre que eu falo nessa série aí, eu falo muito sobre a pessoa tem que desenvolver uma estratégia de carreira. As coisas não vão acontecer. Você não vai assim, não é só porque eu fiz faculdade eu vou conseguir um bom emprego, não é só porque eu tenho um outro curso eu vou ter um melhor emprego. As coisas não vão vir a você. Você tem que ir às coisas, né? Então, e a coisa quando você falou assim, a pessoa tem uma boa experiência e ela não consegue evoluir. Chega uma hora que você bate numa parede, né? Você tem que conseguir atravessar essa parede de alguma forma com alguma coisa, né? E eu, desde cedo comecei a perceber, eu comecei a sempre estudar o mercado, né? Então comecei a perceber o que o mercado pedia, né? Então para você evoluir o mercado ele quer específicas coisas, por mais que você acha que quanto mais coisa você tiver, o mercado vai te apreciar mais, mas na verdade ele quer nas entrevistas, quando você faz entrevista, você pode ver que as pessoas te perguntam coisas específicas, porque ela quer só aquilo de você, né? Às vezes você vai trabalhar na área de controladoria, a pessoa está precisando desesperadamente alguém que saiba muito Excel, porque os processos levam muito tempo para ser concluídos, né? Então ele não quer saber se você sabe muito de contabilidade. Ele quer alguém para ajudar com o Excel. Ou ele está precisando de alguém que ajude com nota explicativa. Então, ele não está querendo saber se você já fez pós-graduação em um monte de coisa, que é alguém que já tem alguma experiência. Todo o trabalho, ele não pede, ele não quer saber todo o seu conhecimento. Ele sempre está buscando um profissional para ajudar em alguma coisa, porque ele já tem gente lá, entendeu? Então isso eu comecei a perceber isso em entrevista. Como eu fiz muita entrevista, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Quando eu fui estágio, né? Quando eu vou procurar emprego, eu procuro mesmo, né? Então, por exemplo, quando eu procurava estágio, provavelmente eu fiz umas 100 entrevistas de estágio. Quando eu procuro emprego aqui nos Estados Unidos, provavelmente eu faço umas 30 entrevistas antes de conseguir um emprego. Então, você começa a perceber que as pessoas elas sempre estão pedindo coisas específicas, elas não estão querendo saber que você seja o cara que sabe tudo de contabilidade, porque você não vai usar todo esse conhecimento no seu trabalho. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver essa estratégia. Então, comecei a perceber que, por exemplo, para analista júnior, né, para as vagas de analista júnior, você só ser graduado, você já está habilitado a entrar para uma vaga de analista júnior e você precisa ter, geralmente eles querem um conhecimento que não é da contabilidade, entendeu? Então eles querem, que você seja muito bom em Excel, você sabe alguma coisa de programação hoje, né? Hoje estão pedindo muita questão de programação, que você fala inglês. Então, por exemplo, se você souber fechar um balanço, se você já sabe todas as normas de FRS na sua cabeça, não vai fazer nenhuma diferença para você entrar numa vaga de analista júnior, porque você não vai tomar essas decisões. Quem toma essas decisões sobre como aplicar a norma é o gerente, é o controller,
Então, não adianta você querer sair da faculdade, já encher o seu currículo com tanta formação, aquela formação não vai ser pedida no seu ambiente para o cargo que você consegue ter pelo tempo de experiência que você tem. Então, você tem que aprender a casar os dois. Então, foi isso que eu comecei a perceber na minha carreira. Então, eu tenho que casar os dois. Então, por exemplo, agora, quando você usou o exemplo do CPA, é uma prova que é muito difícil, tá? A gente talvez vai conversar um pouquinho mais aqui, que é a prova que é o CRC dos Estados Unidos. É uma prova, esses livros todos aqui, ó, desse vermelho aqui até essa ponta aqui, são todos os livros que eu tenho que estudar para passar nessa prova. Então é muita coisa, é muito conteúdo para estudar. Então, por exemplo, eu não vou sacrificar minha vida pessoal para tirar o CPA agora se eu não quero mudar de emprego agora. Entendeu? Então eu vou ter mais tempo para estudar. Imagina, eu começo a estudar agora, vou gastar um dinheiro para fazer a prova, não passo na prova, vou ter que fazer de novo, vou ter que acumular esse estresse. Então eu vou estudando com calma, né? Então quando chegar na hora que eu ver assim, cara, eu tô parado nesse cargo, não estou conseguindo, né? Não estou vendo que não vai ter nenhuma promoção, não vai ter nada, eu tenho que sair para um próximo emprego para conseguir um aumento de salário. E qual que é a minha próxima etapa? O que eles pedem para eu ganhar um salário maior do que eu ganho hoje? Todos os empregos estou vendo que pedem CPA. Todos os empregos estou vendo que pedem, por exemplo, agora estou pensando talvez me especializar em transfer price. Tem muito emprego que pede o transfer price. Então, e aí o que eu vou fazer para conseguir esses empregos? Vou fazer uma nova formação. E que formação vou fazer? Vou fazer qualquer formação? Não, vou buscar uma faculdade que tem um nome de peso para eliminar boa parte dos candidatos, entendeu? Então, quando eu fiz o MBA na USP, né, que por alguns problemas só esse ano que eu vou conseguir meu diploma, pegar o diploma de fato, né, porque eu já fiz alguns anos atrás, até por causa de eu morar nos Estados Unidos, eu fiz porque o nome da USP é conhecido. Então, eu não fiz... O curso é bom, tá? Vale a pena. Mas eu fiz porque eu já elimino gente que faz essas pós-graduações por fazer, entendeu? Faz pós-graduação em um monte de faculdade que não tem nome. Então, eu também uso isso. Então, por isso que eu não faço muita formação. Porque quando eu faço, tem que ser uma formação que vai ter... A pessoa bate no meu currículo e olha assim, cara, o cara se formou na FRJ, que é uma faculdade conhecida no Brasil. A graduação. A graduação. O cara fez um MBA na USP, que é uma das duas maiores do Brasil, né? E tá dentro do ranking da América Latina. Então, se uma pessoa aqui nos Estados Unidos for buscar saber da minha faculdade, vai jogar no Google, vai ver que está dentro do ranking das 500 maiores, né? Apesar que nós deveríamos ter faculdades um pouco melhor ranqueada, mas vai ver que as faculdades estão lá, né? Então, por exemplo, eu quero fazer o transfer price daqui dos Estados Unidos, quero fazer um no Brasil também. Onde que eu faria no Brasil? Faria na FIPECA, faria em algum lugar que ele vai me dar um impacto de eu eliminar outros candidatos, pelo olhar, entendeu? E depois que vai vir pelo conhecimento. Então, assim, você tem que ter uma estratégia de como você vai eliminar os outros candidatos. Porque não só ter formação também vai eliminar outros candidatos. Então, eu não sei se eu estou fugindo muito da pergunta, Não, é excelente, é isso mesmo. mas é Porque por aí que eu isso quero. ninguém conta. Isso ninguém conta. Não, eu faço toda a minha formação para eliminar candidato. Quando eu busco uma faculdade de excelência, é para a pessoa olhar meu currículo e falar assim, Douglas fez nessas faculdades, essa pessoa fez na outra faculdade, não sei se ele sabe bem, mas o Douglas eu acho que eu confio mais no currículo do Douglas, entendeu? É igual um jogador de futebol. A gente vê muito isso, assim, o jogador não quer ir para a China ganhar mais, mas ele quer ir para a Europa para ter mais visibilidade para a seleção brasileira. Isso é a mesma coisa para o seu currículo. Você tem que botar coisas no seu currículo que vão dar visibilidade, entendeu? Então, eu sempre faço isso pensando em ganhar dinheiro, entendeu? Eu estudo muito, né? Para quem acompanha meu canal, eu estou sempre pesquisando assuntos, mas nem todos os assuntos eu vou fazer um curso para aprender aquele assunto, entendeu? Você não precisa, você pode adquirir conhecimento no YouTube, você pode adquirir conhecimento estudando sozinho, pegando aqui nos Estados Unidos a biblioteca pública tem livro de tudo sobre contabilidade, você pega de graça. E agora, se for para eu botar no meu currículo, tem que ser alguma coisa que eu falo assim, essa coisa vai me aumentar meu salário. Essa coisa aqui, eu estou querendo mudar de emprego, eu vou investir um dinheiro nisso, e essa coisa que eu vou botar aqui vai me ajudar a eliminar outros candidatos e vai me ajudar a conseguir esse emprego que vai me pagar mais. Então, é basicamente isso que eu penso. Então, eu acho que as pessoas têm que ter estratégia para o currículo. Vejo muita gente resmungando que eu não consigo evoluir, eu estou
eu fiz a faculdade, a minha profissão não é valorizada. Isso é mentira. A profissão contábil, ela tem a valorização dela. Tem muita gente ganhando bem no Brasil, tá? Eu ganhava bem no Brasil, tá? Eu saí do Brasil, eu falo sem problema, eu era analista pleno, com 1 ano de formado, eu ganhava R$ 4.000, tá? Que não é isso em 2013, tá? Isso há 5, 6 anos atrás. 2013, R$ 4.000 era dinheiro. E eu tinha 1 ano de formação, tá? Eu tinha 1 ano de formação. Isso é que você tem que ter estratégia, você tem que ser bom também, tá? É assim, você tem que trabalhar. Para eu conquistar isso, no meu primeiro ano eu fiz 360 horas extras. Eu resolvi vários problemas na empresa, fiquei lá sozinho fazendo hora extra. Então, você tem condições sim de você evoluir, de ganhar bem. Tem muitas pessoas que eu falo no meu canal, que eu entrevisto, são pessoas que são bem-sucedidas na contabilidade. Então, assim, em toda profissão tem gente que não ganha bem, né? O jogador de futebol, 5% são milionários. Os outros 95% estão aí, né? Jogam aí só a segunda divisão, ganham um salário mínimo. Então, tipo assim, toda profissão vai ter esse profissional. Então, basta você montar uma estratégia. Então, você achar que você acumular bastante experiência, bastante formação no seu currículo, e às vezes essa formação ninguém conhece. Essa formação você não consegue provar que você sabe as coisas que você estudou. Então, essa é outra coisa, você tem que saber provar. Então, por isso, se você vê meu currículo hoje, você não vai ver muita coisa. Mas o que você vê lá, eu consigo conversar com a pessoa o que eu fiz. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas te perguntam. Na entrevista, as pessoas fazem questões de contabilidade. Você tem que responder pelo telefone questão de contabilidade. Já fui pedido para fazer... eu tenho esse equipamento aqui. Qual o cálculo da depreciação? Pessoas fazem por telefone. Tem essa despesa aqui. Como é que você vai reconhecer durante os meses? Isso é uma pergunta que eles fazem aqui muito pelo telefone. Até questão de programação. Como que... você é bom em VBA? Como é que você programaria isso? Então, você tem que dominar aquilo que você botou no seu currículo também. Então, eu vejo muita gente que bota muita coisa no currículo, quando vai para uma entrevista, não sabe responder aquilo que ela diz que é formada, aquilo que diz que é especialista, né? Bota que fala inglês, mas não fala inglês tão bem. Então, tipo assim, teu currículo, o que tem no teu currículo, você tem que conseguir provar que você é bom naquilo. Então, é isso que eu busco no meu currículo e falo para todo mundo. Você tem que ter uma estratégia de como você vai conseguir os próximos empregos. Então, por exemplo, eu acabei de entrar no novo emprego tem 2 meses. Eu pretendo ficar aqui sem nada por 2 meses, por 2 anos. Tá? Só se surgir uma oportunidade maravilhosa, alguma empresa me procurar, e aí eu saio, entendeu? Então, eu sempre tento ficar pelo menos 2 anos sossegado no emprego, mas já vendo assim, caso eles não me promovam, daqui a 2 anos, qual a área que eu vou? Né? Qual tipo de empresa eu vou começar a procurar? Isso eu já faço hoje, entendeu? Então, uma coisa que eu só vou fazer daqui a 2 anos. E você Então, está acho há que já quanto falei. tempo nos Estados Unidos? Eu fiz 5 anos em junho. 5 anos em junho. E tem muita diferença entre a sua atuação no Brasil e nos Estados Unidos? Você disse que começou aí ajudando, né? Trabalhando com essa questão do Banco Itaú, com os fundos. E hoje tem muita diferença entre o que você fazia aqui como analista pleno e o que você está desenvolvendo nos Estados Unidos? Assim, como trabalho aqui só em multinacional, né? Sempre trabalhei em empresa de capital aberto, o que tem no Brasil não seria muito diferente, tá? Se você trabalha em multinacionais no Brasil e trabalha em multinacionais nos Estados Unidos, você vai acabar não vendo muita diferença porque, né, o trabalho é parecido. Por exemplo, a minha empresa que eu trabalho hoje, eu consolido, né, as posições do Brasil e do Peru, né? Então, tipo assim, eu faço toda a consolidação no balanço aqui, né? É uma subsidiária, eu faço business combination, né? Trabalho nessa área. Então, as pessoas lá trabalham com o mesmo sistema que eu trabalho aqui. Então, as pessoas que usam SAP, né? Quando eu trabalhei no Santander aqui, eu usava SAP. Muita gente no Brasil usa SAP. Então, tipo assim, o dia a dia na controladoria, como eu falo, se você for para empresas de grande porte, você não vai ver muita diferença. Entendeu? Como o trabalho funciona, porque é parecido, né? Usa praticamente os mesmos sistemas, entendeu? Só a Entendi. área de impostos e a área de regulação, né? Por exemplo, multinacionais aqui, as obrigações acessórias são muito grandes. Acho que até tem mais do que no Brasil, tá? As multinacionais, porque aqui nos Estados Unidos as empresas têm que fazer relatórios de
né? Por exemplo, a CVM daqui, que é a SEC, ela pede muito relatório, né? Você vai ver os formulários K, só busca, faz uma busca na internet, Form K, que são todos os relatórios que as empresas têm que fazer para a CVM, que é daqui dos Estados Unidos. Tem que fazer os pacotes antiterrorismo, as empresas têm que mandar, especialmente quando eu trabalhei muito em banco aqui, tem que ficar mandando muita obrigação acessória para dizer que o dinheiro, para onde o dinheiro do banco movimenta. Então, né, tem países que têm restrição, que você não pode mandar dinheiro. Então, e aí tem muitas coisas que os países aqui fazem. Então, tem uma área inteira de regulação aqui que contadores trabalham só com obrigações acessórias voltada para regulações, que não é nem impostos, são outras obrigações acessórias só para questões de segurança. Então, tipo assim, essa área você vai sentir muito se você for para uma área tributária, para uma área, né, que trabalha com essas comunicações para o governo aqui. Agora, a controladoria, eu acredito que é uma área que é muito mais fácil de entrar aqui nos Estados Unidos. E você já falou um pouco do CPA, mas você tem que ter algum tipo de certificação para atuar como contador nos Estados Unidos? Ou, por exemplo, só quem tem CPA é que pode ser auditor, trabalhar auditor ou trabalhar com regulação? Ou não, você sem CPA você trabalha em qualquer área? Ou, por exemplo, determinados cargos só com CPA? Como é que funciona isso? Porque no Brasil, ou você é estudante de contabilidade, ou você tem que ter o CRC ativo como técnico ou como contador graduado. Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Não, nos Estados Unidos você não precisa. Aqui nos Estados Unidos tem um pensamento diferente, né? O conselho de classe tem um pensamento diferente. No Brasil, o CRC parece mais que ele quer confirmar que você se formou. Então, você se formou, faz o CRC e vai trabalhar. Né? Aqui nos Estados Unidos, não, é diferente. Aqui o CPA, você não é obrigado, você pode trabalhar a vida inteira como contador sem tirar o registro. Tá? O CPA, por exemplo, analista, cargos de analista. Né? Eu sou analista sênior, não preciso tirar, não me pedem, né? A minha área, especialmente porque a minha área é mais uma área internacional, aí mesmo que não pedem, né? Geralmente para cargos, quem trabalha com escritório contábil, quem trabalha com para oferecer, por exemplo, para oferecer serviços, vamos supor que você é uma pessoa que vai para a internet, vai oferecer para fazer imposto de renda. Só quem tem CPA pode oferecer serviços contábeis, tá? Então você uma pessoa que oferece qualquer tipo de serviço, não precisa ser só uma pessoa que se apresenta como contador e vai oferecer algum tipo de serviço, tem que ter o CPA. Agora, se eu trabalho com essa pessoa, para essa pessoa, eu não preciso ter CPA, entendeu? Eu trabalho no escritório dela, eu não preciso ter CPA, entendeu? Como é Uma que o pessoa. conselho de classe faz essa fiscalização ou não tem? Não, então, só quem assina, entendeu? Quando tem que assinar um documento, tem que ser o CPA, tá? Se você não assina documento nenhum, se você não assina balanço, se você não assina nenhum tipo de, vai ter uma informação para o banco, aí o banco vai pedir que tenha um CPA, né? Então, aí que você precisa ter o CPA. Agora, por exemplo, você é analista em empresas multinacionais, a maioria delas, elas trocam assim, ou você é um CPA ou você tem um MBA, por exemplo. Né? Você vai trabalhar como analista contábil, numa empresa, um analista, por exemplo, no meu caso, né, que eu sou analista sênior. Eles gostaram de que eu tenha feito o MBA em FRS, então eles não ligam para eu ter o CPA, entendeu? Então, tipo assim, é mais um campo de conhecimento, porque a prova aqui do CPA, ela pede tudo, cai tudo na prova. São 242 questões. Você tem que acertar 75% da prova, né? E cai tudo. Por exemplo, se fosse no Brasil, ia cair questões como é social, ia cair na prova, ia cair, por exemplo, aqui a prova de auditoria, né, que é a primeira, aqui é dividido em 4 provas, tá? A prova de auditoria que eu estou estudando cai, por exemplo, qual é o parágrafo que você dá opinião? Ele é o quarto, é o terceiro parágrafo? Aqui, por exemplo, aonde que você quando você dá aqui são 4 tipos de opiniões que você dá na auditoria, né? Então, quando você vai dar a gente fala que é um adverse, você fala na introdução ou você fala só na opinião? Então, todas essas coisas bem técnicas da área caem na prova aqui. O dia a dia do contador cai na prova. Não é só a parte acadêmica, o que você estudou na faculdade aqui,
tudo que você faz no seu dia a dia cai na prova. Então, por isso que eles falam aqui, você tem que ter 1 ano de experiência trabalhando na área, É isso que eu ia te perguntar agora. debaixo de um contador, tá? Com CPA, para você obter a licença. Você pode até fazer a prova antes, mas você só consegue a licença depois que você já trabalhou pelo menos por 1 ano na área contábil, ou até numa área relacionada, mas você tem que ter o supervisor, tem que ter sido uma pessoa que tem tido o CPA, porque essa pessoa tem que te dar a recomendação para o conselho. Falar que realmente essa pessoa trabalhou por 1 ano, e aí o conselho te dá Como se fosse um estágio obrigatório? Isso, um estágio. A faculdade, por exemplo, aqui faculdade não pede estágio, você não é obrigado a fazer estágio para se formar nos Estados Unidos, mas para você, não todos os estados, tá? Eu acredito que tem algum estado aqui que não exige isso, assim, 1 ano, mas praticamente todos os estados que aqui no Texas, nos outros estados que eu pesquisei, eles precisam desse 1 ano, então você tem que fazer 1 ano de praticamente um estágio, mas não precisa ser uma vaga de estágio, pode ser qualquer outro cargo que você tenha tido. Você tem que ter ficado 1 ano abaixo de um CPA para ele te recomendar a você conseguir a sua licença, né? Então, eu acredito que isso ajuda muito na valorização, porque o quanto mais difícil, o mais caro é o profissional, né? Então, no Brasil, apesar como que eu vou dizer, apesar da prova ter um alto índice de reprovação, Sim, é o que eu ia nível comentar. o nível da prova não chega nem perto da prova do CPA. Se você se você ver o conteúdo da prova, aqui cai por exemplo, tipos de você tem que participações societárias, né? Tipo de sociedade, você tem que cair isso na prova, né? Cai na prova sobre negócios, sobre como investimentos, sobre Qual o número de questões, né? 240 questões? 242 questões. 242 questões. É quase 5 vezes mais do que no CRC. O CRC vai Isso ficar nas 50 questões. e 75% de acerto você tem que fazer ainda na prova para passar. Aqui são 50 questões e 50% de acerto, 50% mais um, né? Você já tem o certificado e o índice de reprovação é maior do que 50%. Aqui o índice de reprovação também beira os 50%, tá? Aqui você tem uma janela de 18 meses para fazer as 4 provas, então você faz uma, aí você faz a outra, entendeu? Te dá Não é no mesmo final de semana, não é no mesmo... Não tem, não tem como, é muita coisa. Tem gente eu já vi até gente que fez uma atrás do outro. Cada semana a pessoa fez uma prova e passou, né? Eu vejo aqui nos grupos aqui. Mas aqui as provas, todo mundo faz curso, né? Os cursos são caros, é $1.000 cada curso para fazer a $1.000 prova. mês ou... Não, $1.000 o pacote inteiro do curso, para você fazer o curso para passar na prova, porque é difícil, tá? Não tem essa coisa... acordei um sábado, por exemplo, comigo. Acordei um sábado, eu peguei um livro aí no Brasil de perguntas e respostas do CRC e fui fazer a prova, acertei 31 questões, estava feliz, né? Isso aí em 2013, né? Não sei se a prova ficou muito mais difícil, mas tipo, a prova, quem levou a sério, na minha época, né? Quem levou a sério a faculdade, deu uma pequena revisada no final de semana, passava na prova do CRC. Todos os meus colegas... É o que eu costumo falar para os meus alunos. Falo, olha, se você fez 4 anos de faculdade e você não consegue passar nessa prova, tem alguma coisa complicada aí, porque são 50 questões, você tem que acertar aí 50% mais um. Então, não vejo, e eu dei aula, né? Em alguns anos eu dou aula no preparatório do CRC, a faculdade costuma fazer uns aulões, e eu falo, se você levou a sério a faculdade, você consegue passar, não tem mistério, não é 242 questões perguntando o parágrafo onde está a opinião, não é nada nesse nível. Absurdo, aqui é absurdo. A prova, tipo assim, as questões são muito... assim, não é que eles fazem... cai tudo, entendeu? Então você tem que estudar tudo, né? Tipo de auditoria, cai todas as normas, cai inclusive normas do FRS de auditoria, né? Porque o FRS também tem a ISA, né? Que é a parte de auditoria. Também cai questões dessa aqui na prova do CPA aqui também. Então, por exemplo, quando, né, aqui como que eu falo? Na norma americana fala isso, na norma internacional fala aquilo outro, entendeu? Então, tem essas coisas que também você acaba tendo que estudar para a prova aqui. Então, a prova é bem puxada, mas quem tem o CPA consegue um salário melhor, entendeu? Mas não necessariamente
assim, ela tem chance de ter um salário melhor, tá? Mas não necessariamente ela é obrigada a ter o CPA para trabalhar aqui, tá? Então, assim, as empresas, especialmente quem trabalha em escritório contábil, já quando você chega no cargo de analista sênior, praticamente todo mundo tem um CPA. Eles só contratam pessoas que têm CPA, mas eles não são obrigados a trabalhar, a contratar pessoas que têm CPA, entendeu? Eles contratam por uma forma de filtro, uma forma de... Talvez eles vão abrir uma participação, aí a pessoa vai crescendo na empresa, chega uma hora que a pessoa vai precisar assinar documentos, né? Então, tipo, o escritório acontece com mais frequência, né? Empresa não, empresa é uma pessoa só que assina para a empresa inteira. Então, os analistas nunca assinam nada. Então, isso que eu falo até no Brasil, para que você, para ser analista numa empresa, você te obrigam a ter o CRC, te obrigam a pagar Porque o meu problema não é fazer a prova, o meu problema é ter que pagar a anuidade todo ano, se Tá você não em vai torno de precisar. R$ 600 aqui. Entendeu? Para o Brasil é caro, entendeu? Para o Brasil pagar R$ 600 é caro, entendeu? Para a média salarial. Então, para que precisa ter o CRC para você trabalhar fazendo um trabalho que você não precisa, você não tem responsabilidade com terceiros, né? Porque o CRC é para isso, né? Você é um intermediador entre a empresa e terceiro, né? Ou com investidores ou com o governo. Então, você vai ali dar sua chancela de que aquele número é verdadeiro, né? Por isso que você tem um CRC. Agora, você trabalha numa empresa, te obrigam a ficar, você ganha R$ 1.000 por mês, R$ 1.200 por mês, tem que pagar, tirar R$ 600 num ano para pagar né, o CRC é pesado, entendeu? Eu acho no mínimo ridículo isso. Eu acho que tem que obrigar até mesmo quem está começando, ainda nem tem emprego, né, está buscando emprego, mas para manter o CRC ativo, a pessoa tem que fazer um sacrifício de pagar esse valor. Isso que eu acho que é um absurdo. Eu não sou contra, eu sou contra o fim da prova. Eu acho que a prova tem que aumentar o nível, tá? Eu acho que tem que ser uma das questões de o contador ganhar menos no Brasil. Tem duas questões que eu toco na ferida, tá? E eu sei que já rolou alguns estresses, eu tento falar com cuidado, que é, por exemplo, a questão do técnico contábil por muito tempo pode assinar balanço de empresa. É uma carreira de segundo grau, entendeu? E se é uma carreira de segundo grau, ninguém vai querer pagar muito caro para isso. Entendeu? Então, tipo assim, não é que a qualidade, não é que os técnicos não sabem. A maioria dos escritórios contábeis no Brasil quem manda são técnicos e eles fazem um trabalho muito bom. Porém, se você vê uma pessoa que se formou de segundo grau, fez uma prova, né, e e aquela prova que te permite assinar, um engenheiro ele faz 4, 6 anos de faculdade para assinar um laudo. Quem que a pessoa vai se sentir mais confortável e pagar mais caro? Um engenheiro que levou 6 anos para pagar um laudo, para fazer um laudozinho bobo para construir uma casa, ou um contador que passa horas fazendo um balanço patrimonial, mas a formação dele é de segundo grau? A pessoa não respeita, a pessoa acha que aquilo é fácil, acha que aquilo qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Por isso que eu sou a favor de aumentar o nível da prova, fazer a prova não ser tão acessível para todo mundo, entendeu? Porque tem gente que tira o CRC e nunca vai trabalhar na área, entendeu? Então tem que ser uma prova que vai ser específico para quem já está na área, específico para quem vai assinar balanço, específico para quem vai trabalhar com informações para terceiros, para aí sim, na hora quando encontrar os profissionais que podem assinar, esse profissional poder chegar igual um engenheiro e falar assim, isso aqui, por exemplo, eu tenho que fazer um puxadinho aqui na minha casa, tenho que ir lá regularizar na prefeitura. Quanto que você assina o laudo? R$ 1.000, entendeu? Aí o contador faz um balanço patrimonial para uma empresa, tem que cobrar R$ 300, entendeu? Por causa disso, porque tem muito contador com registro na praça, entendeu? Aí para atuar. Então, por isso que eu sou a favor de Juntando mudar graduados e técnicos, nós temos em isso, torno de 500 mil no Brasil. com poder de assinar, entendeu? Sim, sim. Essa que é a diferença. Não é inserido, não é com poder atuar no mercado de trabalho, mas a minha questão é a assinatura, é o poder da caneta que o contador tem, mesmo nunca tendo trabalhado na área, entendeu? Você acabou de se formar, você passou no CRC, você ganhou a tua carteira e você está lá com o poder da caneta sem você nunca ter trabalhado na área, você nunca ter tido experiência, você nunca ter, né, participado de nada e você está lá com uma caneta na mão. Então, aquele profissional que já está muito mais tempo lá, tem
ter uma profissão, ter uma carreira muito mais extensa, ele compete com alguém que nunca trabalhou na área, entendeu? Então, por exemplo, eu vou conseguir, por isso que você vê contadores aí cobrando R$100, R$200, porque ele quer trabalhar de alguma forma, entendeu? E ele tem o poder para trabalhar. Então, se aquele profissional começa a ser dicionário, você, não, você acabou de se formar, você vai ter que trabalhar, vai ter que ir para um estágio, vai ser um assistente, você não vai poder abrir um escritório, não vai poder ser dono de escritório contábil ainda. Você vai ter que passar por um processo até você virar um dono de escritório, até você ter o poder de virar o dono de um escritório. Entendeu? Essa que acho que daí que vai vir a valorização de questões de salariais, entendeu? E que o CRC pode ajudar a promover. Entendeu? Essa que é a minha opinião sobre a questão da prova do CRC em comparação com a prova do CPA nos Estados Unidos, entendeu? Então, acho que... Eu acredito que faz muito sentido o que você está falando, porque se você parar para pensar, quando uma pessoa termina a graduação sem experiência nenhuma, faz a prova e ela pode abrir um escritório de contabilidade, realmente é engraçado porque aqui no Brasil, para você assinar como auditor, você tem que ter experiência como gerente de auditoria. Para você ser gerente, você tem que ter tido toda uma carreira dentro de auditoria. Isso. E eles fazem isso com a auditoria, mas não fazem com a contabilidade. E aí você vê a diferença do salário de um auditor Um e o gerente de respeito por um auditor auditoria. por uma pessoa que tem um escritório, entendeu? Você vê a diferença. Essas coisas, igual eu falei do engenheiro, vê quanto que um engenheiro ganha formado, entendeu? A formação do engenheiro. Então, você começar a analisar as carreiras, analisar por que um advogado ganha mais que um contador, né? No Brasil, claro que tem outras situações, mas você vê assim, a prova da OAB é muito mais difícil. Então, todo mundo no Brasil já fala assim, a prova da OAB é muito mais difícil, mesmo quem não é da área de direito, quem não é da área contábil, com uma área relacionada. Não, ser advogado é muito difícil, tem que fazer aquela prova da OAB. Então, isso já traz um valor para a carreira da pessoa. Aí, quando a pessoa fala, o cara é contador, o cara fez um técnico, entendeu? Tipo, o cara foi ali e fez uma provinha de 50 questões, entendeu? Então, todas essas coisas ajudam a também, quando a gente fala em valorizar a classe contábil, a gente tem que também mudar paradigmas da classe contábil, né? Mudar, não paradigmas, usar a palavra errada. Usar certos preconceitos, certas coisas que as pessoas já olham o contador daquela forma. Então, a gente tem que começar a tentar mudar isso e mudar, e não só mudar no pensamento, mas mudar algumas coisas que o próprio conselho impõe, nossa própria formação acaba impondo a gente, o nosso mercado de trabalho, né? A gente tem que começar a buscar certas áreas que outras pessoas fazem que o contador deveria estar fazendo, né? A gente vê muitas questões de partes de administração de empresas, né? Que contadores podiam estar atuando nessa área, a gente não atua. Mercado financeiro, a gente não vê contadores atuando no mercado financeiro e nos Estados Unidos você vê muito contadores dentro do mercado financeiro, né? Então, são situações que a gente acaba não olhando e a gente acaba não nos valorizando, né? Por exemplo, a área de auditoria, especialmente porque como nós temos o envolvimento de grandes empresas, né? De empresas multinacionais que prestam esse serviço, eu acredito que no Brasil, que ajudou a carreira a ficar um pouco mais valorizada nesse campo, entendeu? Então, né, o caso da atuação das Big Four no Brasil e outras empresas de auditoria, delas manter um padrão, né, de excelência dos candidatos, do trabalho delas, ajudou a valorizar essa área do conhecimento contábil, entendeu? Já na questão de outras áreas, a gente acaba deixando de lado e aí o que acontece? Você sai da faculdade, você ganha um salário igual de alguém que não tem formação superior, entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que começar a rever certos critérios de formações, de certos critérios para tirar obter a licença de contador para a gente poder se valorizar mais e poder ganhar mais também com isso. E todo mundo ganha, né? Uma coisa que eu pergunto sempre para o pessoal que me concede entrevista é como é que é a sua rotina de trabalho? Porque as pessoas, às vezes, elas falam que querem ser contadoras, querem trabalhar na controladoria, querem trabalhar no exterior, mas como é que é a rotina de trabalho? Porque acho que as pessoas, elas acham um nome bonito, acham algo bonito e querem fazer, mas elas não sabem como é que é o dia a dia, por exemplo. É como algumas pessoas falam que querem ser médicas
e vê sangue e desmaia, sabe? Acha o Aham. nome bonito e não dá conta de ver uma fratura exposta, mas quer ser médico. Então, como é que é a sua rotina de trabalho nos Estados Unidos? É muito diferente da rotina que a gente tem aqui no Brasil? Aqui, uma coisa que eu vejo aqui é muito mais cronometrado, entendeu? Então aqui o tempo, a cobrança por exemplo, todos os meus trabalhos aqui, por exemplo, nesse meu primeiro banco aí que eu trabalho com o mercado financeiro, era extremamente cronometrado o meu trabalho. De 9 às 10 eu tinha que fazer uma coisa, de 10 às 11 eu tinha que fazer outra, de 11 às meio-dia eu tinha que fazer outra. E aí, se passasse um pouco, eu tinha que comer, eu tinha que almoçar na minha mesa trabalhando, porque, né, até 5 horas da tarde a gente tinha que fazer uns relatórios. Aí depois, né, quando eu fui sair do mercado financeiro, fui para a contabilidade, ficou um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim é a mesma coisa que, por exemplo, na minha empresa que eu trabalho agora, a gente tem o fechamento, né? A gente fecha, tem que fechar porque, especialmente quando você trabalha tanto aqui como no Santander, eu trabalhava com consolidação de balanço, né? Que é a parte final da contabilidade, né? Então você tem o financeiro, aí você tem o pessoal do tributário, né? Aí tem o pessoal da controladoria e chega para a gente do relatório final, né? Todos os números finais. Então é uma escada, é uma sequência. Então quem atrasar vai atrasar os outros. Então geralmente, como a gente é o final, a gente pega o atraso de todo mundo, e a gente tem que diminuir esse atraso. Então a gente tem que fechar para depois fechar o relatório, aí vai para os, né, os gestores poder, né, o CEO, todo mundo, CFO, todo mundo tomar as decisões. Então todo o meu trabalho aqui é cronometrado. Então, abrir uma tarefa para fazer, eu tenho um prazo para entregar aquela tarefa e aquele prazo tem que ser concluído porque alguém tem que revisar. Então, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que tem muito aqui, e eu não via muito no Brasil, é assim, tem uma pessoa que faz, tem uma pessoa que revisa. Todo o trabalho aqui é assim. Então, todas as empresas que eu trabalhei era assim, uma pessoa faz, outra revisa. Não é do tipo assim, vou fechar, eu sou responsável, por exemplo, quando eu trabalhava na Unimed, as pessoas só descobriam se eu fiz uma coisa errada quando apareceu para alguém lá. Não foi que alguém, se eu terminei e enviou assim, eu terminei, por exemplo, eu fazia lançamento de PCLD, né? Fazia aging, né? Do quando vai receber e tudo. Se está tudo certo, ele passava e ninguém via. Entendeu? Se eu tivesse algum errozinho, passava e talvez ninguém via. Né? Aqui não, aqui você faz, alguém revisa e aí vai para o próximo passo. Né? Então, por isso que sempre fica alguém em cima de você. Você nunca fica largado aqui, né? Você sempre tem. Então, por exemplo, eu faço. Minha rotina é o seguinte: então, chegou. Como eu trabalho com consolidação, os números do Brasil já foram feitos. Né? Então, por exemplo, eu faço até perde comp, faço substituição tributária aqui, mas eu só consolido esse número. Eu não faço cálculo, eu não faço ideia do que é perde comp ou substituição tributária, mas eu só consolido em dólar, né, esses valores que foram feitos no Brasil. Então, o meu trabalho a pessoa fez, eu venho, coloco esses dados no balanço consolidado e, claro, se tiver uma variação, não tiver documento de suporte do que a pessoa fez, eu tenho que contactar a pessoa porque eu vou ser auditado depois. Então, o meu trabalho é mais ou menos verificar se todo o cálculo que a pessoa fez foi correto e aí eu tenho que fazer essa entrada em dólar. Fiz essas entradas em dólar, fiz tudo, entrou, consolidou o balanço, fechou a contabilidade e aí eu começo a fazer reconciliação de tudo que eu fiz, né? De todas as entradas que eu fiz, de todas as entradas que foram feitas por outras pessoas, né? Aí eu tenho um prazo de 3 dias para fechar 21, agora, no momento eu estou fazendo 22 contas, né? Então eu tenho que conciliar 22 contas em 2 dias. Então, que são dados gigantescos, tem que fazer toda essa conciliação. E claro que aqui a gente usa Power BI, usa macro, né, Excel macro, então tudo isso ajuda a andar com uma velocidade maior. E como eu faço de real para dólar, faço atualização das taxas Selic, faço tudo isso, sempre dá uma diferença do dólar, eu tenho que ir limpando essas diferenças, né? Sempre tem uma diferença. Então, essa é a minha rotina de trabalho. Quando eu faço a conciliação e vejo que sobrou 7 dólares, 8 dólares, já deu uma diferença de 3 dólares, eu tenho que ir limpando essa diferença, né? Que até algumas pessoas falam assim, fechou, eu até vou fazer um vídeo sobre isso, mostrando para pessoas como que é o trabalho. Fechou meu balanço fechou com R$1 de diferença.
aí eu fico chorando, o que vocês fazem? Cara, eu jogo na conta de resultado e vou para casa. Porque né, as diferenças são muito pequenas. Então, tipo assim, eu faço essa limpeza. Ah, ficou com diferença de R$1, ficou com diferença de R$2. Aí você fala, você fica marretando o balanço, mas não, é imaterial. A gente não perde tempo. Né? Quando você trabalha, o balanço da minha empresa tem bilhões o saldo das contas são em bilhões. Eu não vou ficar ali com $10 tentando encontrar porque que deu uma diferença de $10, entendeu? Tanto que até o balanço ele é em milhares, você nem vê esse valor, mesmo que tivesse lá, ele é arredondado. Então, o meu trabalho é fazer essas limpezas para que no próximo mês eu possa conseguir. Se eu deixar esse valor lá, ele vai ficar acumulando. E aí, quando eu tiver uma diferença, eu não vou saber qual é a minha diferença. Então, tem que estar. Tudo que eu sei que é diferença de atualização monetária, ou foi algum reconhecimento, alguma provisão que, quando foi dividida ao longo dos meses, né, por um mês ter 28 dias, 31 dias, sempre dá uma diferença, eu vou limpando isso. Esse é o meu trabalho. Né? Eu vou fazendo essa limpeza, porque eu tenho que deixar o balanço bonito ali para quando o auditor chegar, olhar o balanço patrimonial, ele não vai ter dúvida do que está ali, entendeu? Então, esse é basicamente o meu trabalho. É um perfil Entendeu? bem diferente, bem objetivo de trabalho e tem sempre alguém supervisionando. Qual o perfil que as empresas americanas buscam no contador? Porque essa é uma sistemática de trabalho diferente do que eu tenho visto aqui no Brasil. Então, o que elas buscam? O recrutador, ele procura o quê no contador? Brasileiro ou não? Quem vai atuar nos Estados Unidos? Bom, uma coisa que tem dado muito certo para mim aqui é uma pessoa que sabe melhorar processos. Entendeu? A pessoa que tem a habilidade de, você faz uma coisa em 30 minutos, você faz em 15. Entendeu? Isso é uma coisa aqui que é buscado muito, eficiência. Alguém consegue provar a eficiência, alguém consegue fazer mais rápido, alguém consegue conseguir trabalhar sem ter muita gente em cima te ensinando, entendeu? Então, você consegue pegar o serviço mais rápido. Esse é um perfil que é muito usado aqui. Então, a pessoa que consegue fazer uma coisa mais rápido, com segurança, uma pessoa que sabe ensinar também o trabalho, né? Aqui não é muito comum a pessoa ficar fazendo a mesma atividade por 10 anos. Então, aqui tem muita rotatividade. Então, você está trabalhando num cargo e aí está fazendo contas a pagar, vai chegar daqui a 3 meses, vão te mover para fazer contas a receber. Né? Numa das minhas empresas, você tinha que, por exemplo, vir uma nova função, tá? Para você fazer. Você ia lá, tinha que fazer tudo, aqui chamam de job aid, você tem que fazer todo o manual da tua função ali e passar para uma outra pessoa. Você não, todas as suas anotações têm que ficar ali para outras pessoas fazerem. Então, era mandatório fazer, não era uma coisa assim, eu gosto de fazer as notas do meu trabalho. Não, era mandatório você fazer e uma pessoa ia testar para ver se você fez direito, entendeu? Então tem muito disso aqui, de uma coisa de você passar trabalho, aprender a passar trabalho para outras pessoas. Pessoas que... umas coisas que eu vi aqui, por exemplo, uma diferença do ambiente de trabalho tem muito aqui nos Estados Unidos do Brasil. As pessoas aqui são muito mais agressivas no trabalho. Então, né, assim, pessoa para conseguir promoção, a pessoa vai lá, por exemplo, no meu trabalho, tinha um cara que fazia o trabalho de todo mundo. Chegava lá, ele chegava mais cedo e fazia o trabalho dos outros, entendeu? Para ele poder mostrar que ele era muito eficiente, entendeu? Então, aqui tem muito disso. Muita gente que... As pessoas são agressivas ou elas são competitivas? Como que eu vou dizer? Competitivo, não agressiva de bater ou agressiva Porque de quando você falou agressivo, xingar. eu fiquei um pouco Não, assustada no sentido assim, no trato de um com o outro. não no trato, né? Assim, é uma competitividade muito grande, tá? Aqui as pessoas, você sente isso no meu outro emprego. Cara, o cara ficava querendo saber o que eu estava fazendo toda hora, se eu aprendi uma coisa nova, ele queria saber, ele queria aprender também. Mas ele era seu par, ele estava acima, ele estava Não, abaixo? a gente era pares, só que eu ganhava mais do que ele, entendeu? Assim, aqui tem muito isso. Aí eu Entendeu? ia te perguntar, pode? Aqui no Brasil não pode. Aqui pode. Se você Aqui, é por exemplo, assistente C, todos os assistentes C têm que ganhar o mesmo não. salário. Não, aqui até eu tinha um título diferente do dele, mas eu fazia a mesma coisa que ele fazia. Ah, tá. Só que como eu tinha uma habilidade maior do que ele, por exemplo, eu sabia programar melhor SQL do que ele, e também quando eu negociei meu salário talvez melhor do que o dele, e aí eu entrei com um salário maior que o dele. Aqui você não tem essa coisa de respeitar
salarial, assim, todo O mundo, todos não sindicato tem que que diz ganhar. qual é Não, não o tem salário sindicato. da Aqui categoria. não tem sindicato de contadores aqui, não existe isso. Entendeu? Não tem, por exemplo, trabalhar em banco, não existe sindicato de banco para que do nada você tem que vai ter greve, alguma coisa assim. Não, Dissídio, aumento não, salarial todo ano. não. Isso aí é de empresa para empresa. A empresa decide quanto que ela quer aumentar, a empresa decide, Mas né? não pode diminuir. Não, pode. Aqui pode, aqui é livre O para tudo. salário? Se a empresa estiver passando uma dificuldade financeira, ela fala assim, vamos ter que reduzir salário, ela vai lá e diminui. Não, isso aqui no Brasil não é Não, possível. no Brasil não é possível, mas aqui nos Estados Unidos tudo é negociável. Quando eu entrei no meu emprego agora, nesse emprego agora, eles vão me oferecer o salário. Eu falei, só vou entrar se vocês aumentarem mais um pouquinho. Eles vão lá e aumentam para o mesmo cargo, não é me dar outro cargo, entendeu? Então, isso mesmo, tipo assim, no Brasil não acontece porque em multinacionais ela tem que ter os salários todos alinhados, né? Sim, tem que ter um plano Aqui de não. cargos e salários. Aqui não. Aqui você vai lá e negocia. Eu quero ganhar mais um pouco. Por exemplo, na hora que você vai toda reunião de feedback no final do ano, ali você vai ganhar um aumento, né? A maioria das grandes empresas te dão um aumento. Dependendo do teu desempenho, elas vão te dar um aumento maior, vão te dar um aumento menor, ou não vão te dar aumento, entendeu? Não tem que, não é todo, não é uniformizado a coisa, entendeu? Entendi. E você precisa ter inglês técnico? Você usa muito. Tipo assim, você não precisa ter para entrar aqui. Eu digo assim, se você vai se mudar para os Estados Unidos, você não precisa ter o inglês técnico para conseguir um emprego, tá? Mas você vai começar a ter que aprender, entendeu? Tem Se você palavras... quiser ganhar bem, você precisa saber. Não, para você se virar no dia a dia, né? Porque tem palavras aqui que você não vai saber falar, entendeu? E uma coisa que eu sou muito julgado aqui é pelo meu sotaque, né? Por esquecer alguma coisa, a pessoa acha que você não pode esquecer uma coisa. Parece que você não fala inglês se você esquece uma palavra, entendeu? E claro, quando é uma segunda língua, você esquece muito mais coisas. Por exemplo, ontem, tá até brincando com a minha esposa, a gente saiu para ir no mercado, né? Com toda essa pandemia, as crianças, a gente não tem deixado muitas crianças entrar no local. A gente foi comprar uma comida e aí eu fui pegar um prato fundo para o meu filho. Eu queria uma tigela, né? Porque uma tigela, tinha um prato, eu queria uma tigela. Eu esqueci o que é tigela em inglês. Aí eu cheguei pro cara e pedi assim, cara, tem como você me dar o teu prato mais fundo? Porque eu esqueci qual era a palavra, é bowl. Mas eu esqueci, eu falei para ele, can you give me the deepest plate that you have? Eu falei, pode me dar o prato mais fundo que você tem? Aí o cara, esse aqui é o meu prato. Eu falei, pô, mas você não tem nada mais fundo? Eu falei, tem uma tigela. Então, tipo assim, esquece, acontece, porque não é minha língua nativa. Lembro que uma vez eu esqueci o que era despesa. Eu esqueci a palavra despesa. Né? Minha chefe falando assim, como é que contabiliza isso? Eu falei, a depreciação e vai na conta de resultado de depreciação. E a minha chefe, essa minha chefe, eu tive muitos problemas com isso, porque a gente teve alguns problemas de comunicação, mas não comunicação de inglês, mas era uma comunicação de trabalho. E aí ela botou tudo na conta que era por causa do meu inglês. A gente estava tendo um problema. Então, por exemplo, chegava assim de ter no trabalho, ela me passar um trabalho, como a culpa era dela, de uma parte era a culpa dela, ela tentou jogar que era minha culpa, né, para ela não tentar se desculpar. E aí, para se vingar ou para poder mostrar isso, ela fazia eu repetir o que ela falou para mim, para ver se eu tinha... você entendeu? Então me repete aí o que eu falei. Aí eu tinha que repetir tudo que ela falou. Então, certas situações que você acha que você passa só no Brasil, aqui no Brasil os chefes não respeitam os seus empregados, aqui no Brasil o ambiente de trabalho, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o primeiro mundo, porque lá vai tudo flores, todo mundo se respeita. Você vai passar por situações difíceis também. Eu passo por situações difíceis aqui. Então, essa foi tive que conviver um ano com isso, entendeu? Por questões de estratégia de carreira. Porque eu já tinha passado por uma situação antes, ruim, e eu falei assim, não, a gente tem que ter a frieza, porque eu não posso deixar questões emocionais impactar a minha Mas carreira. não era porque você era brasileiro. Ela fazia isso com outras pessoas, era o perfil dela. Não, então, o que acontece? Como eu trabalho... Essa foi a primeira empresa, né? Quando isso foi no meu emprego anterior, na General Motors. Eu trabalhei no banco, né? Então, como não tinha... Acho que como a empresa ali, como esse setor da empresa não tinha estrangeiros, a empresa em si, naquela parte, não tinha muitos estrangeiros, então, acho que ajudou a criar essa situação, essa desculpa, né? Minha chefe, ela já tinha um temperamento assim difícil de se trabalhar, mas acho que essa minha parte aconteceu porque ela não tinha costume de trabalhar com estrangeiro. Agora, por exemplo, várias outras empresas que eu trabalhei
por exemplo, quando eu trabalhei na Califórnia, no State Street, quase todo mundo era estrangeiro. Eu trabalhei com irlandês, paquistanês, colombiano, todo mundo lá na área contábil trabalhava lá. A maioria das pessoas do meu time eram pessoas de outros países. Hoje, onde eu trabalho, meu chefe é do Vietnã, o cara que me treina nasceu no México. Então, tipo assim, quando você trabalha com muito estrangeiro, você sofre menos essa questão de preconceito linguístico, entendeu? De alguém. Isso acontece no Brasil. Minha esposa é americana, nós moramos no Brasil por 7 anos. Minha esposa sofreu pra caramba no Brasil por ser americana, entendeu? Né? Então acontece assim, né? Uma coisa é você vir como turista, outra coisa é você vir para o mercado de trabalho, disputar a vaga com outras pessoas. Então as pessoas sempre vão encontrar uma maneira de te depreciar, entendeu? Porque é competitivo. Então, por exemplo, eu sinto aqui que de eu não evoluir mais ainda na carreira aqui é muito porque eles tentam quando eles vão me comparar com outra pessoa, eles sempre falam assim, talvez o Douglas não vai ser um bom comunicador quando ele chegar no próximo cargo, então não vou promover ele, vou promover outra pessoa. Isso para mim ficou muito claro no meu primeiro emprego. Claro que eu cheguei com o inglês um pouquinho mais cru, porque era o meu primeiro emprego. E essa questão da linguística, eu já tive processo seletivo aqui que a pessoa falou, não vão lhe contratar por causa do seu sotaque é muito forte, não gosto. Tem certas regiões que não gostam, né, de contratar pessoas que têm sotaque muito forte. Então, assim, você vai sofrer algumas situações. Então, você tem que estar preparado. Você não pode achar... o que eu falo para as pessoas, não sai do Brasil porque você está tendo um mau emprego e você quer sair porque você está com raiva. Você tem que sair porque você gosta, você tem o desejo, dentro de você já tem um desejo de morar fora do Brasil. Não saia porque você não gosta de trabalhar no Brasil. Saia porque você já gosta de falar inglês. Saia porque você já gosta da cultura dos Estados Unidos ou da Europa ou da Austrália. Saia porque você gosta do país que você está querendo ir. Entendeu? Não saia por uma situação assim, porque você vai sofrer. Vai chegar aqui, você vai sofrer vai sofrer Continua outras tendo que lidar situações. com pessoas do mesmo jeito, né? Você vai ter problema para lidar. Aqui, por exemplo, você é uma pessoa se você é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que gosta de ficar conversando durante o tempo de trabalho, esquece. Aqui nos Estados Unidos as pessoas sentam, trabalham, é muito formal. Tá? Por exemplo, na General Motors, eu trabalhei no... Claro que agora também a gente está na quarentena, né? Aqui, mas vários empregos, a pessoa passa por você, senta do teu lado, trabalha o dia inteiro e acabou. O cara não levanta e vai embora, entendeu? Muitas das interações são durante o ambiente de trabalho também. Na reunião, por exemplo, você está na reunião, está todo mundo conversando, acabou o dia de trabalho, cada um vai para sua casa, não tem relação. Isso é muito comum aqui. Ou então, a pessoa vai trabalhar, senta do teu lado, não dá bom dia. Ou então, por exemplo, eu lembro que tinha uma coisa que ficou muito clara, no Brasil nunca aconteceria isso. Tinha uma área, a gente dividia, era tudo aberto na minha empresa, aí tinha a minha área que trabalhava, prestava serviço para o Itaú, que era o time do Itaú, tinha uma área que trabalhava com preços lá, com precificação de ações, essas coisas, do meu lado. E eles traziam sempre café da manhã. Eles sentavam do lado da gente, nunca chamou a gente para participar e nunca ofereceu o café da manhã. Tipo assim, porque era coisa da área deles. Mesmo o cara botava quase fritava o bacon quase em cima da minha mesa. Então, tipo assim, é uma coisa que o americano ele tem os grupos deles, eles fazem os grupos deles, no trabalho é a mesma coisa. Então, Independente se você é brasileiro ou americano, eles não, não... independente. Eles têm muito disso, de você, tipo assim, a pessoa vem para estar aqui sentar na tua mesa, conversando com um amigo seu, mas ele não é seu amigo e não tem interesse de formar uma amizade com você, a pessoa não tem aquela coisa de vou te incluir na conversa só porque você está aqui do meu lado. Entendeu? São questões culturais que você vai aprender quando você vem para os Estados Unidos e talvez você vai sofrer. Então, é por isso que eu falo, quando você quer sair do Brasil para ir para um outro país, você tem que estar muito afim. Não sai por um motivo, porque até simplesmente não só para ganhar mais. Entendeu? Porque talvez você não vai conseguir ganhar mais porque você não vai conseguir se adaptar, ou você não vai conseguir, ou você não vai se desenvolver bem porque você talvez vai ter um quadro de depressão, alguma coisa assim. Então, falar outra língua também o dia inteiro cansa, tá? Você tem que ficar o dia inteiro falando inglês, o dia inteiro é cansativo também, então são situações que você também tem que analisar além de você pensar na questão salarial também, para se mudar para outro país.
Você citou aí bastantes diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos e falou principalmente da questão cultural, que eles são bem diferentes da gente. Então, como é que a gente pode se preparar para morar nos Estados Unidos? Tem alguma preparação, algo que vá diminuir um pouco o impacto desse choque cultural, do ambiente de trabalho, ou não tem como mesmo? Eu não sei se tem como se preparar, tá? Acho que você tem que vir e estar aberto e entender que você não... Eu sou brasileiro, eu não sou americano, entendeu? Então eu não tenho certas coisas que eu não posso chegar aqui e reclamar, de achar assim, eu deveria ser tratado de certa forma, entendeu? Eu tenho o meu país, entendeu? Eu tenho o Brasil, entendeu? Se eu quero que tudo seja do jeito que eu sou acostumado ou do jeito que eu fui criado, eu tenho que voltar para o Brasil. Então, certas coisas eu tenho que aturar, porque faz parte, é a cultura. Então, por exemplo, eu lembro que agora até eu encontrei um grupo de brasileiros que jogam futebol aqui, mas ainda não consegui ir. Mas, por exemplo, quando vai jogar futebol com o americano, assim, eles marcam, assim, no Facebook tem vários grupos, vamos jogar um futebol. Não necessariamente são amigos. Não são amigos, mas assim, você chega lá, é igual uma agenda. Você chega lá, senta, joga futebol, é de 10 às 11, jogou futebol, acabou, cada um entra no seu quarto, o pessoal nem conversa. Então, tipo assim, são coisas que faz parte da cultura. O americano vive Não muito, criam vínculo. não cria um vínculo, Tipo, entendeu? eu Tipo quero assim, jogar futebol, você quer jogar futebol, eu preciso de você aí para depois jogar vão sair futebol. para tomar um guaraná, alguma coisa assim. Um Aqui não tem, churrasco. não faz essas conexões. Então são coisas que você vai sentir, né? A vida aqui é muito até questão daqui. Aqui eu fiz muito mais amizade com pessoas tipo mexicanos ou pessoas de outras culturas do que propriamente, apesar da minha esposa ser americana, né? Então a gente acaba se relacionando mais com pessoas de cultura latino-americana do que o americano, porque é mais difícil por causa culturalmente você vai se sentir mais isolado aqui do que você está acostumado no Brasil. Então, são coisas que você vai ter que saber se você é uma pessoa que atura esse tipo de estilo de vida, um pouco mais na sua, entendeu? Você mora num apartamento, por exemplo, agora eu comprei uma casa, mas quando eu morava em apartamento, você tem todos os seus vizinhos, você não conhece seus vizinhos, você fica morando lá 1 ano, 2 anos, você não sabe quem são seus vizinhos, né? Então, e você nem sabe quem é seu vizinho, mas se seu gato miou, vai chegar uma carta lá na tua casa né, do Da prédio lá que é da administração. administração falando, o gato miou, se ele não parar de miar, você vai tomar uma multa, alguma coisa assim, entendeu? Então, tipo assim, você tem todas essas questões culturais que você vai sofrer, entendeu? Então, por exemplo, tem muita gente que fala comigo assim, dá para ir para os Estados Unidos com inglês mais ou menos? Gente, não venha para cá sem inglês, entendeu? O foco mais do que contabilidade é você falar um inglês fluente, entendeu? Porque você vai precisar passar numa entrevista, você vai precisar se relacionar, entendeu? Qual é a primeira coisa que você faz no seu emprego? É ligar para a TI para te dar os acessos. Como é que você vai ligar para um cara lá da Índia, às vezes, né? Um cara que você nem... você está falando telefone, que já é mais difícil, sem você falar inglês, entendeu? Você vai sofrer, entendeu? Você vai ter que pedir comida, se a polícia te parar na rua, né, por qualquer motivo, como você vai explicar o cara que o limite de velocidade eu confundi, trocou e tal, como você vai explicar para o cara sem você falar inglês? Então, é uma da coisa assim, que eu falo, a única coisa que eu posso falar para você se preparar é o inglês. Tipo assim, venha com o inglês, o melhor possível, o maior nível que você puder de inglês, que você puder ter, você chega aqui nos Estados Unidos. Isso aí, até mais do que a contabilidade. Chegar formado, com alguma experiência já do Brasil ajuda. Tá? Se você for para áreas de FRS, ajuda mais ainda, porque aqui não tem muitas... O americano não se especializa tanto em FRS ainda, tá? Mas vai chegar uma hora que o FRS vai fazer parte da contabilidade americana, porque já está convergindo, né? Até as últimas normas que você viu aí, o FRS 16 e o FRS 9, né? O de leasing e instrumento financeiro, foram exigências dos Estados Unidos, tá? Não era coisa que o FRS queria mudar, são exigências que os Estados Unidos estão fazendo ao FRS para poder entrar na contabilidade internacional. Então, vai ter mais coisas aí mudando na FRS, e quando terminar essas mudanças, os Estados Unidos vai aderir à FRS, então todo mundo no mundo vai ter. Então, hoje ainda é um diferencial que o brasileiro pode vir para os Estados Unidos, tendo conhecimento de FRS e português. Tem muita empresa aqui nos Estados Unidos que pede conhecimento em português, porque tem subsidiária no Brasil, empresas do campo de petróleo, tem muitas empresas, né? Até quase trabalhei, tem uma empresa de Lamborghini, quase trabalhei lá 2 vezes porque eu falo português.
Já quase trabalhei na AIG, como uma seguradora, porque eu falava português. Então, uma das coisas, quando a gente estava falando no início do bate-papo, sobre estratégia de carreira. A minha estratégia aqui, qualquer vaga que pede português, eu sou o cara que vou pegar essa vaga. A minha vaga hoje eu peguei porque eu falo português. Então, sempre estou preparado para isso. Eu fico vendo, o que eles pedem? Eles querem um cara para ser representante de tal lugar na América Latina, mas eles estão pedindo isso, 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 com um carro mais acima. Eu provavelmente, se eu encontrar uma vaga dessa, eu vou ver o que pede, vou me preparar para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, pegar essa vaga. Então, tem bastante vaga, né? Acho que até mais nos Estados Unidos do que na Europa, de que pede conhecimento na língua portuguesa. Então, pode ter vagas que você vai poder falar português ainda na vaga, vai ter muita vaga. Na Flórida, tem muita vaga de escritório contábil pedindo contadores que falam português. Também quase fui para lá, porque muitos brasileiros se mudam para a Flórida, né? Então, eles acabam abrindo negócios na Flórida. Então, tem uma comunidade grande lá de pessoas. Por exemplo, brasileiro tem tudo quanto é lugar nos Estados Unidos, mas na Flórida, especialmente, tem muito brasileiro que vai para abrir negócios na Flórida. Então, sempre tem um escritório lá pedindo alguém que fale português. Então, são dois diferenciais. Só que para você falar português nos Estados Unidos, para você conseguir uma vaga que fale português, você tem que falar inglês também, entendeu? Então, né, porque o dono do escritório ele é americano, ele fala inglês. Então, ele quer você para ajudar ele a falar com a comunidade brasileira. Então, você E tem que para falar traduzir. com ele também, né? Isso, então. Então, você tem que... Tem vagas que brasileiros conseguem com uma certa facilidade aqui e não são raras, né? Não vou dizer que são muitas, mas não são Mas não é raras. Você algo vai conseguir incomum, né? encontrar. Não é algo incomum, não. Sempre vai... Você pode pesquisar aí no LinkedIn, accountant, né, que é contador em inglês e português. Bota só essas 2 palavras-chave, vocês vão ver várias vagas aí que pedem contadores que falam português nos Estados Unidos. E você falando aí do choque cultural, você demorou para se adaptar? Você tem 5 anos morando efetivamente nos Estados Unidos. Você demorou para se adaptar? Não demorei para adaptar porque, por exemplo, eu vim casado, né? Hoje eu tenho 2 filhos, então, tipo assim, a vida de casado você acaba vivendo no seu núcleo familiar, entendeu? Acho que a pessoa que vem sozinha ou vem, né, é mais difícil, mas assim, eu me acostumo, eu falo muito com meus amigos ainda no Brasil e tudo, e eu também não sou muito uma pessoa de ter uma vida muito ativa socialmente, né? Então, para mim foi mais tranquilo, mas assim, tem outros choques culturais que eu tive, por exemplo, eu nunca dirigi. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos estados não têm transporte público, a maioria das cidades não tem transporte público. Por exemplo, onde eu moro aqui, né, em Dallas, né, aqui na região de Dallas, na minha região metropolitana, tem 7 milhões de habitantes, o transporte público é muito específico para certas áreas, tá? O que nós chamamos assim de subúrbio, né, que é onde eu moro, aqui onde você compra a sua casa, não tem transporte público e é de propósito. As pessoas não querem ter um ônibus passando na propriedade delas, não quer um metrô passando perto da casa delas, então não tem transporte público, então você tem que dirigir, você é obrigado a comprar um carro, né? Então, por exemplo, eu fui obrigado, eu já tirei a minha carteira de motorista porque aqui nos Estados Unidos não tem identidade, né? Você não tem, no Brasil tem identidade, tem CPF, tem milhões de coisas, né? Nos Estados Unidos, a pessoa tem que ter a carteira de identidade porque é a identidade da pessoa, né? Para quem não, só para quem é a pessoa que tem algum tipo de problema físico, alguma coisa que não pode dirigir ou é muito idoso, eles têm uma coisa especial para essas pessoas que é uma identidade. Mas como todo mundo aqui dirige, né, eles excluíram qualquer outro documento de identidade. Só existe a carteira de motorista. Então eu tive que tirar a carteira de motorista para poder ter minha identidade, porque para poder procurar emprego e tudo. Aí eu tirei, mas nunca tinha dirigido, porque eu morei na Califórnia, podia pedalar para o trabalho. Mas como eu vim para o Texas, né, já no Texas, as cidades no Texas são projetadas para dirigir, então tudo é muito espaçoso, né? Tudo é muito longe, então não tem como eu pedalar para o trabalho, né? As cidades não são projetadas para pedalar e aí eu tinha que começar a dirigir. Então você vai ver muito isso. Talvez se você morar em New York City, mas morar em Chicago, morar em umas cidades assim, né, São Francisco, algumas cidades assim, você não vai precisar ter o carro, mas se você for para outras regiões, né, ou até um pouco mais afastado do centro
né, dessas cidades, você vai precisar de carro, entendeu? Não atende todas as cidades. Então, é uma coisa que você também vai ter que vai se preparar. Só que aqui carro é muito barato, né? Carro aqui é desproporcional, né? O valor do carro aqui é tão barato que as pessoas confundem que uma pessoa está bem de vida porque ela tem um carro X, entendeu? Isso aí não é verdade. Aqui um carro é muito barato. Então você vê gente entregando pizza de Camaro, você vê gente entregando pizza de Mustang, entendeu? Não quer dizer que aquela pessoa está Eu vivendo achei muito que bem. só os carros populares é que eram mais baratos aí. Não, o carro popular, se você for pegar um Honda Civic, né, que é um carro popular aqui, você paga aí, por exemplo, a média salário, um contador quando entra no mercado de trabalho, ele ganha 35 mil dólares por ano a 40 mil dólares por ano. Tá? É a média salarial de quando você sai da faculdade. Um Honda Civic é 25 mil, 22 mil dólares, zero. Entendeu? Então, se o cara não... Claro que esse é o bruto, né? Mas se o cara não gastar nada na vida dele, ele compra num ano um Honda Civic. Morar de aluguel é muito caro. Por exemplo, o que eu pagava de aluguel, né, por um ano, eu comprava um Honda Civic, entendeu? Só um preço de um ano de aluguel que eu pagava. Então, tipo assim, carro é muito barato. Assim, se você for comprar um carro usado, entendeu? Um carro, um modelo 10, por exemplo, se você for comprar, vamos pegar um modelo aqui, 2000, por exemplo, se for comprar um 2000, um Toyota Corolla 2005, 2006, você compra por 2 mil dólares, entendeu? Que é dois salários mínimos, entendeu? Então, tipo assim, carro é muito barato aqui. Então, quando você vê uma pessoa dirigindo um carrão, não fica muito... Até porque tem um leasing aqui. Você pode fazer leasing que você paga 300. Por exemplo, você tem uma SUV aí, uma SUV, não sei qual os modelos que tem no Brasil, mas você paga aí 300, 400 dólares por mês para ter um carro zero desses, que é mais luxuoso, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa aí ostentando, falando, estou aqui morando muito bem nos Estados Unidos, estou com um carrão, investiga outras coisas da vida dela, porque o carro, não usa muito o carro como parâmetro, porque é barato ter carro. Eu não tenho carro, eu não tenho carrão, porque eu não quero pagar seguro e também acho para mim um custo desnecessário, entendeu? Mas não é difícil você querer adquirir um carro, assim, conseguir um carro luxuoso, entendeu? Isso assim, eu vejo nos filmes mesmo, as pessoas mais pobres nos filmes têm o carro. Eu falo, Não, gente, todo mundo tem que ter carro. Aqui, por exemplo, como? até um vídeo eu ia falar até fazer um vídeo. Nos Estados Unidos não tem favela, né? Assim, não tem favela de ocupação, né? Como tem no Brasil. A gente tem bairros aqui que a gente considera como favela, tá? Uhum, Que se você passar aqui, você vai falar, isso aqui parece o bairro que eu moro no Rio de Janeiro e que não é favela. uhum. Mas tem bairros aqui que você sabe que é favela pelo jeito que as pessoas moram, pelo jeito que as pessoas... Sabe que as pessoas ganham muito pouco, né? Assim como vamos dizer. Uhum. Só que tem gente que não consegue pagar aluguel, não consegue morar. As pessoas moram no carro. Então, por exemplo, 14 mil pessoas moram dentro de carro em Los Angeles, por exemplo. Entendeu? Elas têm carro, mas não conseguem pagar um aluguel, entendeu? Então, assim, tem uma desproporcionalidade assim, do estilo de vida americano. Então, por isso que você fala assim, não vejo nenhuma favela nos Estados Unidos. Assim, claro, quando você vai como turista, você vê o mundo de outras maneiras, né? Até quem vai no Rio de Janeiro vê o Rio de Janeiro de uma outra maneira quando vai como turista. Mas aqui, como que eu vou dizer? Você vai ver a pobreza, você vai ver de uma outra maneira. Então, como o carro é muito barato, e elas precisam se locomover, o que as pessoas fazem? Elas conseguem um carro, né? A pessoa que mora na rua, até trabalha, né? Mas não consegue pagar um aluguel, entendeu? Porque só o aluguel do mês é o preço do carro que ela tem, entendeu? Então, por exemplo, quando eu dei o exemplo do Toyota Corolla, 2 mil dólares é o preço de um mês de aluguel num apartamento de 2 quartos, num bairro mais ou menos aqui, entendeu? Então, morar de aluguel aqui é muito caro, entendeu? Especial, dependendo se você for para uma cidade maior, então o que você vê muito aqui? Todo mundo tem carrão, mas moram 6, 7 pessoas dentro de um apartamento junto, entendeu? Então, são situações diferentes, entendeu? Entendi. E a profissão, como é que você vê a profissão contábil aí nos Estados Unidos, o futuro da profissão contábil? Porque as pessoas ficam falando que a profissão contábil vai acabar, e aí algumas pessoas ficam, eu devo investir ou não numa graduação em contábeis.
Como é que você vê aí nos Estados Unidos o futuro da profissão contábil? Está caminhando para o fim? Ah, então, a contabilidade é uma ciência. Se é uma ciência, ela não acaba, né? Então, tipo assim, né? A gente são ciências contábeis. Então, né? Então, ela não vai acabar. Ela vai ter sempre algum campo de estudo, né? Então, para as pessoas que não entendem, né? A contabilidade é base do mercado financeiro. Não existe mercado financeiro sem contabilidade. Não existe empresa sem contabilidade. Agora, o profissional de contabilidade, ele vai ter que se adaptar a qualquer mudança que a sociedade peça, né? Que a sociedade esteja solicitando dele, né? Então, ele vai pedir que, por exemplo, a sociedade peça que tenha um microempreendedor individual, né? Que tenha uma facilidade da pessoa entrar no trabalho. É a pessoa que trabalha informalmente, mas ela quer pagar a previdência. O microempreendedor individual é isso. É uma pessoa que sempre trabalhou informal, mas ela falou assim, cara, eu preciso pagar minha previdência, porque eu estou envelhecendo muito, né? Eu vou viver muito mais tempo. Então, a sociedade pediu que existisse isso. Então, o profissional de contabilidade ele tem que estar ali vendo como que ele vai atuar junto dessas pessoas, entendeu? Então, sempre vai mudar. Aqui nos Estados Unidos, né, empresas, né, claro que tem certas restrições, tá? Só vou dar um grosso aqui, porque não é igual em todos os estados, não é igual para todo tipo de empresa, mas muitas empresas que faturam até 7 milhões de dólares, elas não precisam ter um contador assinando a 7 milhões contabilidade. ano. Ano, isso. 7 milhões ano, que seria talvez, se a gente botar em grosso modo, as empresas do grupo do Simples no Brasil. Né? Elas não precisam ter contador nos Estados Unidos, um cara assinando, mas o contador ele é uma pessoa que ele praticamente dá a chancela do que a empresa está fazendo. Então, por exemplo, se essa empresa for num banco pedir um empréstimo, ela vai precisar de um contador, entendeu? Uma empresa que ela vai precisar, porque o banco não vai confiar no cara, o próprio dono da empresa, ele faz os números da empresa, né? E aí ele vai lá e fala assim, me dá um empréstimo, porque esses aqui são meus números, né? Então o banco vai falar, não, como que eu vou acreditar em você? Tem que ter um contador, tem que ter alguém que o banco vai falar assim, ó, esse número aqui está errado, quem é que eu vou atrás, né? Então o contador ele vai estar atuando, sempre vai estar atuando de alguma certa maneira, porque o contador ele é a pessoa que dá a segurança dos números das empresas, da relação com os investidores. Por isso que eu falo que é a base do mercado financeiro, porque os investidores investem nas empresas, por mais que você veja, estão falando que a empresa vai construir um novo polo industrial, aí a ação da empresa sobe. Só quem confirma isso é a contabilidade. Daqui a um ano, quando eu quero realmente se construir ou não, ou se esse polo realmente trouxe um lucro para a empresa, vai estar registrado na contabilidade da empresa. Então, a contabilidade, o futuro da contabilidade, a contabilidade não existe um futuro. Ela sempre vai estar lá. Só que a sociedade vai estar demandando diferentes coisas da contabilidade, né? Vai estar demandando que o imposto de renda, as pessoas tenham que divulgar certas outras, eu quero que divulguem outras informações no imposto de renda, para combate, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, combate a todo desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Então, nós queremos ter mais informação sobre isso. Como o contador pode ajudar a informar isso? Como é que o contador pode ajudar a trazer mais dinâmica na hora de apresentar divulgação de números para o mercado? Então, você vê muito mais contadores envolvidos com tecnologia, com programação de informática. Você vê muito mais contadores envolvidos com questão de combate à fraude, com compliance. Você vê muito mais contadores envolvidos com a questão de controles internos para poder apresentar o combate à fraude e poder ter mais segurança no número que está sendo apresentado. Então, o futuro da contabilidade são contadores que estão muito mais ligados a controles internos, tá? Isso na questão na área de controladoria que eu posso falar melhor. Estão muito envolvidos com a área de controles internos, são pessoas que sabem automatizar o serviço, que traz segurança, então contadores que sabem programação, contadores que entendem de normas contábeis, tá? Que não só trabalham com aquela coisa do débito e crédito, mas contadores que sabem explicar o que está acontecendo. Então, contadores que sabem fazer relatórios financeiros, que sabem confeccionar nota explicativa. Até outro dia acho que eu fiz num vídeo meu, um cara falou assim, vou te ensinar, faça um curso comigo da contabilidade do zero até nota explicativa. Eu falei, não existe isso, uma graduação, porque você não consegue ensinar uma nota explicativa, você tem que ter cases, né? Então, são coisas que você vai estar evoluindo, né? Vai estar sempre
tendo contato. Então, para mim, o futuro da contabilidade é você estar olhando, observando o que a sociedade espera do contador, o que o mercado de trabalho, o mercado financeiro, as empresas esperam do contador para contribuir de volta para a sociedade. Isso não só nos Estados Unidos, né? Não, não só nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem... pode ser que tenha uma reforma tributária agora, pode ser que a gente fica muito mais ligado na questão da informação para o governo. Tá? Muita gente está sendo formada, muita gente se forma só para trabalhar com relação com o governo, mas a contabilidade é muito mais ampla do que isso. Né? A gente tem a questão de, como eu já falei, né? A questão do relacionamento com os investidores. O contador é muito importante na relação da empresa com o mercado financeiro. O contador pode estar atuando lá, como eu falei, tem um campo enorme que o contador poderia estar atuando e não está atuando, né? Questões de valuation, questões de avaliação de empresas, questões de a própria parte da auditoria, algumas partes de auditoria que a gente não atua muito dentro, né? Por exemplo, questão de compliance, questão de controles internos, área de custos, né? Até fiz uma entrevista com uma pessoa falando da área de custos, que é uma área que o Brasil não desenvolveu muito bem, profissionais, então, que é uma área que traz segurança para o trabalho, traz dinâmica para o empresário, né? Como que você pode ajudar, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum as famílias procurarem contadores para fazer um projeto de vida, né? De aposentadoria, de fazer qual seguro de vida eu vou fazer, como que eu vou salvar para a faculdade dos meus filhos, que projeto eu vou fazer para ajudar. Isso não é comum aqui no Brasil. Pelo Não é menos comum. nunca ouvi falar que uma família procurou um contador para fazer um projeto de vida financeira. Porque quando tem no Brasil, vai muito para economista, né? O economista acaba pegando muito essa área, o advogado, mas o contador tem condições de ensinar a pessoa como fazer o orçamento mensal dela, onde botar o dinheiro, né? A gente parece que a gente tem um bloqueio quando vai falar de investimento, o contador não pode ajudar na questão de investimento, é economista, mas nós aprendemos muito sobre isso, então assim, tem áreas que o contador pode estar entrando mais e áreas que você vê crescendo muito mais, pessoas que estão querendo investir melhor o seu dinheiro, né? Então, especialmente agora com questão de Selic baixa, as pessoas não tem mais como deixar dinheiro na poupança, não tem mais como investir em tesouro ou em previdência privada com muito dinheiro, né? Porque está rendendo pouco, então pessoas estão querendo ir para algum campo que renda mais, então, tipo assim, o contador pode também estar orientando nessa área também. Entendi. Excelente, Douglas. Essas eram as perguntas. Eu queria saber se você quer acrescentar antes, claro, de eu pedir os seus contatos e agradecer pela sua entrevista. Foi muito esclarecedor. Acho que é importante você se preparar profissionalmente, você se preparar para morar em outro país, o choque cultural. Então, assim, é excelente e é exatamente o que a vivência, a realidade de como é a atuação de um contador, ser estrangeiro em outro país. Acho que isso precisa ser dito, porque quem quer ir vai com o pé no chão, entendeu? Então, não é só um mar de rosas. Então, eu queria saber se você quer acrescentar algo mais, o espaço está aberto para que você faça os seus comentários. Não, é só isso mesmo. Acho que as pessoas precisam ter Você quer entrar agora numa carreira contábil, como eu já falei durante esse vídeo, busca uma estratégia. Se você não sabe como buscar essa estratégia, tente ver as vagas que você está desejando, o que ela tem, o que você possui, ou o que você precisa possuir para conseguir aquela vaga que você deseja. Então, pense bem, não ache que você vai fazer uma faculdade vai lhe garantir um emprego. Você tem que ter uma estratégia, essa parte de eu queria contribuir para a parte de pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Você que já está no mercado de trabalho e quer se mudar para os Estados Unidos, quer mudar para outro país, uma coisa que eu vou te aconselhar é que assim, isso não vai resolver a sua vida, tá? Isso não vai tirar os seus problemas do seu ambiente de trabalho, tá? Claro que aqui nos Estados Unidos tem coisas, por exemplo, questão de assédio sexual dentro das empresas. Aqui nos Estados Unidos tem um combate muito forte sobre isso, entendeu? Por exemplo, se eu chegar para uma garota e ela está lá, veio bem vestida para aquele dia, e eu chego para ela, faço um elogio para ela, eu posso perder meu emprego por isso. Então, eles deixam isso muito claro, que você, tipo assim, não existe assédio bom, assédio ruim. Assédio é assédio. Então,
Tem coisas, claro, que tem coisas que aqui o ambiente de trabalho talvez seja melhor. Eu dei um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, aqui cuida muito de questões de minorias, então você vê muitos grupos dentro da empresa, você cria grupos de profissionais de latino-americano, grupo de profissionais negros, grupo de profissionais de mulheres. Então, as empresas daqui elas têm uma dinâmica muito grande dessa de tratar minorias. Talvez isso é uma coisa legal que tem aqui, mas se você está fazendo o seu trabalho, porque o seu trabalho tem algumas coisas ruins, você também vai ter coisas ruins aqui também, não vai ser só coisas melhores, entendeu? Então, eu quis deixar essas duas coisas claras. Tem coisas que aparentemente são melhores, mas tem coisas também que são ruins. A outra coisa que eu queria falar é que você consegue também ganhar um bom salário no Brasil, você não precisa sair do Brasil para ganhar um melhor salário. Tá? O processo é caro, tá? Eu tentei alguns vídeos aqui, eu vou deixar o contato aqui, você pode procurar lá. Para você, por exemplo, se você é uma pessoa graduada em contabilidade no Brasil, você tem uma chance de conseguir vir para os Estados Unidos num processo que não vai ser muito longo, só que é caro. Eu vim casado, a única diferença de que eu tive para você é que eu paguei menos, até porque quando eu entrei no processo, eu já estava com mais de 5 anos de casado. Então, o meu processo foi mais barato. Mas você vai gastar aí uns $15 mil para poder, R$15 mil para poder conseguir o visto. Então, é um investimento que você até consegue, tá? Esse investimento de volta, se você entrar rápido no mercado de trabalho aqui, então em 1, 2 anos você não vai nem sentir esse valor que você investiu. Mas vai ter os desafios de você morar num país que fala outra língua, vai ter os desafios que quando você morar aqui, começar a ter o custo de morar aqui, você vai ver que o seu dinheiro não vai sobrar tanto quanto você achava. Você não vai achar que você vai, entendeu? Só o estilo de vida aqui é diferente, entendeu? Eu moro numa casa um pouco maior do que eu teria no Brasil com o mesmo cargo, porque todo mundo aqui mora numa casa maior, entendeu? Então, são questões, não é que eu fiquei mais rico aqui, é só que a vida aqui é diferente. Eu digo aqui, a vida aqui é mais justa que no Brasil, isso aí eu não vou mentir, tá? A vida aqui é mais justa financeiramente que no Brasil. E, claro, tirando a parte de saúde, né, que aqui é muito pior do que no Brasil, né, mas é um outro tipo de assunto, mas no resto a vida é mais justa, você comprar seus bens materiais, tudo isso é muito mais barato. E aqui você tem o campo de trabalho é muito mais amplo que no Brasil. No Brasil você tem restrito, né? São Paulo controla bastante a área, né, de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, o país inteiro você consegue bons empregos. Você não tem que estar só em New York, não tem que estar só em São Francisco. Você no país inteiro você vai conseguir encontrar um bom emprego, né? Já que voltado para o português, vai se concentrar mais. Aqui no Texas tem muito, porque tem muita empresa de petróleo, faz negócio com o Brasil. Vai ter na Flórida por causa de escritório contábil, vai ter muito em Nova York por causa de bancos e instituições financeiras. São os locais que vão ter mais vagas procurando português. Mas, em geral, você vai ter aqui tem um campo muito amplo e aqui eles são muito abertos para contratar pessoas, até mesmo sem experiência. Tá? Então, aqui não tem muito restrição para contratar a pessoa que vem de uma área para outra área. Você vai, não, você só trabalhou num setor, não vou te contratar para trabalhar no setor, nessa indústria. Não, aqui não tem muito disso. Eles vão muito, como eu disse no início da entrevista, eles vão muito por uma competência que você tenha que casa com aquela vaga, entendeu? Então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Então, acho que eu já falei um pouco de como você pode estar melhorando sua carreira, também na questão dos estudos, também não desperdice o seu tempo, a sua vida pessoal é muito importante para você. Então, você faça, estude uma coisa que vai realmente lhe trazer um retorno, entendeu? Se você está estudando porque você quer aumentar o seu conhecimento, tudo bem. Se você está estudando porque você quer conseguir um melhor emprego, antes veja o emprego que você quer, veja se realmente isso vai contar para aquele emprego, porque você vai estar gastando dinheiro, você vai estar investindo dinheiro numa coisa que talvez vai ficar lá engavetado, você nunca realmente vai fazer uma diferença no seu currículo. Então, acho que foi isso tudo que eu tinha para falar na minha consideração final. É excelente, eu super recomendo os vídeos do canal Contabilidade BR USA, porque fala muito de carreira, eu já vi alguns vídeos, já me inscrevi e é excelente porque você vê opiniões diferentes, você vê algumas opiniões iguais às suas. Então, Douglas Falcão falando para a gente sobre contabilidade, sobre carreira contábil nos Estados Unidos. É um brasileiro que já está há 5 anos nos Estados Unidos atuando na área contábil, trazendo a experiência dele para a gente. Vou deixar os contatos
Douglas, como é que a gente... Eu vou deixar os contatos na descrição do vídeo e na descrição do podcast, mas como nós achamos você nas redes sociais? Você pode falar o seu contato para a gente? Sim, você pode me procurar Douglas Fraga Falcão, tá? É meu nome completo no LinkedIn, tá? Lá você pode conectar comigo. Tem o meu canal, né, no YouTube, Contabilidade BR USA. Você pode se inscrever lá. E eu tenho grupos no WhatsApp, no Telegram, que eu posto conteúdo e também posto lá alguns debates para gerar conteúdo para o canal também. Então, vou deixar os grupos aqui para quem quiser entrar nos grupos. Também eu tenho uma página no Facebook do canal, né, que eu divulgo os vídeos no canal lá, que me ajuda até a compartilhar nos grupos de contabilidade, que é do Contabilidade BR USA, também você pode pesquisar no Facebook. Então, só isso. Eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, porque aí já é demais, é muita coisa e aí eu não ia conseguir controlar muito conteúdo. Então, essas são as redes sociais que eu tenho. Tá ótimo, Douglas. Muito obrigada. E eu agradeço mais uma vez. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Douglas, que eu tenho certeza, dê uma olhada antes nos vídeos do canal, porque às vezes, né, as pessoas vão fazer perguntas que você já fez um vídeo sobre. Então, dá uma olhada nos vídeos antes, surgindo mais algumas dúvidas, participe dos grupos, participe do canal. Muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista do Carreira Contábil. Até a próxima, pessoal.